queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, seu amigo de sempre, Givan Gomes, fazendo mais um vídeo aqui no nosso canal para abordarmos um assunto bíblico e explanarmos aqui a nossa opinião relacionada a ele. Esse vídeo está me dando muito trabalho gravar, por conta de armazenamentos no meu celular, que às vezes enche memória, tinha que apagar uma coisa e outra para conseguir liberar espaço, mas esperamos que agora dê certo. Amém? Você que não é inscrito no nosso canal, por favor, já se inscreva, ative o sininho de notificações para receber novos vídeos, deixe o seu like, ok? Antes de mais nada, deixe o seu like ou o seu dislike se você não gostar e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, ok? Então, a primeira coisa, por favor, vai ali, ó, aqui no cantinho e se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito, e deixe o seu like ou o seu dislike, amém? Vamos abordar hoje um tema muito polêmico. Qual foi o real motivo pela qual Deus destruiu a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra? Foi por conta da homossexualidade ou do homossexualismo? Foi por conta da prática do sexo anal? Qual o real motivo? Existem muitas linhas de entendimento, de pensamento, no meio cristão evangélico e de todos aqueles que estudam a Bíblia, sobre esse determinado assunto. Mas a linha de pensamento mais forte, que encontra-se a mais aceita, que tem mais crédito, é que essas cidades eram cidades onde os homens eram homossexuais, onde havia a prática homossexual. Isso é uma tese que acredita nisso. E por conta disso, era bastante comum, óbvio, a prática do sexo anal. E foi por conta do sexo anal e da homossexualidade ou homossexualismo, como queira, que Deus destruiu essas cidades. E, enfim. Lembrando que o intuito desse vídeo não é aqui falar se Deus aceita ou não aceita o homossexualismo ou homossexualidade, aceita ou não aceita a prática do sexo anal, se é pecado, se não é pecado. Isso é assunto para outro vídeo, não é o intuito desse vídeo. O intuito desse vídeo é exclusivamente esclarecer, à luz da Bíblia, qual o real motivo pela qual Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra. Ok? Para começar, não existe nenhum dado bíblico, vou repetir, não existe nenhum dado bíblico, nenhum trecho bíblico que afirme que a cidade de Sodoma e Gomorra eram cidades homossexuais. Ok? Não existe nenhum dado bíblico que confirme que as cidades de Sodoma e Gomorra eram cidades homossexuais. Amém? Para começar. A Bíblia conta que 2 anjos foram mandados à casa de Ló, que era sobrinho de Abraão, pai da nação de Israel, e que Ló morava na cidade de Sodoma. E Deus resolveu destruir essas cidades, a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra, que eram cidades vizinhas e muito iguais. Ok? E esses 2 anjos chegando na cidade, Ló persuadiu para que eles entrassem na sua casa e dormissem ali com ele, ficasse com ele e sua família durante a noite. E depois, eles de madrugada, cedinho, eles retomariam o seu caminho e iriam em paz. Quando esses anjos apareceram para Ló, eles não apareceram como seres resplandecentes, como anjos, conforme alguns textos bíblicos relata como que é a forma deles. Não, eles apareceram como homens, como viajantes, como forasteiros. Eles vieram em forma de homens, de pessoas. E a princípio eles não queriam, mas Ló persuadiu e eles foram para a casa dele. Quando chegaram na casa dele, Ló fez aquele banquete, assou bolos e leveduras e fez aquela festa familiar, aquela comemoração familiar, homenageando os homens que ali estavam. A Bíblia conta que à noite todos os homens
daquela cidade, todos os varões, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, cercaram a casa de Ló e gritaram: traz para fora, manda para fora os 2 homens que chegaram na sua casa, para que nós o conheçamos. E Ló saiu, abriu a porta, saiu e depois fechou a porta, após ele ter saído, e disse: não, meus irmãos, não façam mal a esses homens, porque para isso eu os convidei na minha casa, para que vocês não fizessem mal. Mas eu tenho aqui 2 filhas que nunca conheceram homem algum. Eu entrego elas a vocês, façam o que vocês quiserem. Só que a Bíblia conta que eles não quiseram os filhos de Ló. Eles queriam os homens, os anjos, que estavam em forma de homens. Quando Ló entrou para dentro de casa e fechou a porta, eles tentaram arrombar a porta e disseram: nós vamos fazer mal tanto a eles como a você e sua família. E a Bíblia conta que aqueles anjos feriu aqueles homens de cegueira e puxou a Ló, sua esposa e suas 2 filhas, da casa e tiraram para fora da cidade e mandaram que eles fossem embora sem olhar para trás. E quando Ló chegou na cidade de Zoar, outra cidade, choveu fogo e enxofre, e a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra foram destruídos com fogo e enxofre. No momento da destruição, o anjo falou para eles não olharem para trás. No momento da destruição, a mulher de Ló olhou para trás e viu uma estátua de sal. Acredita-se, alguns, que ela está ainda em forma de estátua na terra de Israel, no Oriente Médio. Eu, particularmente, não dou muito crédito a essa informação, ok? Mas, enfim. Qual foi o real motivo pela qual Sodoma e Gomorra foi destruído? Pautado nesse trecho, em alguns trechos da Bíblia Sagrada, lá no livro de Ezequiel, por exemplo, fala que Deus destruiu Sodoma e Gomorra e que um dos seus principais pecados, maiores pecados, é uma falta de hospitalidade. Eu tenho respaldo bíblico para afirmar que a prática pela qual foi o motivo de Deus ter destruído aquelas cidades foi simplesmente pela prática do abuso sexual que aquelas pessoas praticavam contra forasteiros e até mesmo contra pessoas que eles queriam fazer mal. Era uma prática muito comum, a prática do abuso sexual antigamente, ok? Perceba que Ló oferece as filhas deles para que eles abusassem sexualmente e eles não quiseram. Ou seja, Ló sabia que eles iriam abusar, que eles queriam abusar sexualmente dos homens, dos forasteiros. Então era uma prática bastante comum, por isso que Ló pediu que os homens fossem com ele para a casa dele, não dormissem na rua, porque tinha-se esse costume horrendo. E não é um costume isolado de Sodoma e Gomorra, não. Existia uma cidade de Israel, depois que eles entraram na terra e toda aquela coisa, a Bíblia conta que um homem, ele foi, acho que, se não estou enganado, um levita, ele se casou com uma moça, com uma de suas servas, e um dia eles tiveram uma discussão, a moça foi para a casa do pai dela, e ele foi lá, o pai dela morava em outra cidade, e ele foi lá, a Bíblia fala que ele foi falar-lhe ao coração, ou seja, ele foi lá e se acertou, perdoou com a sua esposa, ficou uns dias com seu sogro e depois veio para casa. E quando ele estava vindo para casa, ele resolveu passar a noite em uma das cidades de Israel. E ali, quando ele chegou na cidade, sem conhecer ninguém, um senhor ofereceu ali a guarida e ele foi dormir na casa desse senhor com sua esposa. E os homens daquela cidade, da mesma forma que Sodoma e Gomorra fez, cercaram a casa do senhor e queriam abusar sexualmente do homem. E o dono da casa colocou para fora apenas a mulher dele. E eles abusaram sexualmente da mulher dele, de forma que a mataram. No outro dia a mulher morreu. E isso deu um problema que depois eu vou falar em um outro vídeo. Então é uma prática infelizmente comum antigamente. E era esse o principal motivo
pela qual Deus destruiu Sodoma e Gomorra, a prática do abuso sexual. O abuso sexual é algo que Deus abomina e não tem nem palavras para dizer o motivo pela qual Deus abomina. São vários. Um abuso sexual, ele arrebenta com a vida de uma pessoa, do abusado. O abuso sexual, ele destrói a vida emocional, ele destrói o psicológico, ele destrói a pessoa tem problema psicológico, emocional, tem problema na sua estrutura física, ou seja, tem problema também de doenças, né? Pode gerar doenças de um abuso, moralmente, enfim, é uma prática horrível. E isso, infelizmente, era comum e ainda é comum nos dias de hoje. E eu não quero nem abordar o motivo pela qual Ló ofereceu suas filhas, porque era também um costume deles, dos homens, as mulheres no Oriente Médio. Ainda hoje, em algumas regiões, mulheres são tidas como objetos. E, para você ter uma ideia, existem lugares extremistas, principalmente lá no Estado Islâmico, lá no Oriente Médio, onde mulheres que são tratadas como coisas têm o seu órgão genital mutilado. Eles arrancam o clitóris da mulher, porque, para eles, a mulher não tem direito de sentir prazer durante a relação sexual. Ela foi feita exclusivamente para gerar filhos. Isso é uma prática horrível, comum, infelizmente, ainda nos dias de hoje. Você pode estudar isso depois pela internet, aqui mesmo no YouTube. Mas, enfim. E essa prática do abuso sexual, ela vem crescendo a cada dia mais, inclusive aqui no nosso país. Isso é preocupante para nós e para Deus também. Quem não lembra, em 2016, de 2015 para 2016, eu não tenho palavras para descrever. Um indivíduo abusou sexualmente de um bebê de 1 ano de idade e gravou o abuso. E esse abuso viralizou no WhatsApp. Eu não tive coragem de ver, de assistir, ok? Não tive coragem de assistir. Mas isso viralizou, muita gente assistiu, muitos colegas meus de trabalho assistiram. E esse homem foi preso, segundo as informações que a mim chegaram. Esse homem foi preso e na cadeia os presos mataram ele, arrancaram a cabeça dele e jogaram futebol com ela. Eu vi o vídeo de preso jogando futebol com a cabeça. Se era a cabeça dele, eu não sei. Segundo informações, era a cabeça desse homem. Esse vídeo chegaram a me mostrar. Mas o vídeo do abuso sexual eu não tive interesse de ver. Não quis ver porque eu sou pai, tenho 2 filhos e essa é a minha razão de viver. E eu não aguento quando trata-se de abuso, principalmente com crianças, eu não consigo. É uma coisa minha, eu adoeço se eu vejo. Mas enfim, é uma prática comum. Infelizmente, segundo dados, existem pessoas que trabalham comprando e vendendo crianças, bebês, para outras pessoas que, pelo amor de Deus, têm prazer em abusar sexualmente de bebês. Isso é uma prática muito abominável. Infelizmente isso existe. Pasmem vocês, existem casais que engravidam de crianças para esse fim. Isso é algo abominável. Existe gente para todo mundo. O ser humano, infelizmente, Hitler falava que o homem é mau, que a maldade está dentro do homem, só basta saber despertá-lo. Tem uma raiz de verdade nisso. Mas, enfim, a prática do abuso sexual é uma prática extremamente comum e Deus odeia essa prática. Deus destruiu 2 cidades por conta dessa prática. E lá em Apocalipse fala que quem pratica o abuso sexual não entra no reino de Deus. Deus abomina, porque destrói a vida de uma pessoa. Deus criou o sexo para ser algo prazeroso para os dois, para ser algo maravilhoso, e é algo maravilhoso. E essas coisas vêm do diabo. Abuso sexual é uma coisa que destrói, não tem nem explicações para descrever. Então esse, segundo o que a Bíblia Sagrada relata, até onde a gente consegue entender, foi o real motivo pela qual Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Fique atento, você que é pai, cuide dos seus filhos,
vigiem, você que é mulher ou até mesmo homens, cuidado também. E vamos pedindo a Deus graça para que nunca essa prática chegue na nossa família. Amém? Deus te abençoe. Fique todos com Deus. Vamos orar pelo nosso Brasil, pelas famílias, pelos nossos filhos, para que Deus nos abençoe e nos proteja de todo mal. Um abraço.